família! Eu sou a professora Carla Bianca e estamos muito felizes em tê-los por aqui. Mediante todo esse problema que estamos vivendo pela pandemia, nós estamos tendo a oportunidade de ficarmos um pouco mais próximo de vocês, trazendo propostas para que vocês possam desenvolver aí, na sua casa, com a sua criança. Essa proposta de hoje será voltada às crianças pequenas, de 4 anos a 4 anos e 11 meses. São crianças que estão no primeiro período. Então, convide essa criança, vamos organizar o espaço e vamos começar. A nossa proposta hoje é sobre o brinquedo, o meu brinquedo preferido, o desenho de observação. Então, converse com sua criança, qual o seu brinquedo favorito? Qual o brinquedo que você mais gostava? Kishimoto, ela diz que o brinquedo é um objeto suporte da brincadeira. Então, é muito importante nesse momento da infância da sua criança que ela tenha possibilidade de brincar. Então, vamos brincar? Aqui nós temos um urso, que é um brinquedo muito legal. Nós temos uma bola, que é outro brinquedo maravilhoso. Quantas possibilidades que nós podemos brincar utilizando esses objetos, esses brinquedos. Ah, mas não se preocupe, se você não tiver um urso, você pode brincar com outro brinquedo. Qual o seu brinquedo favorito? Apresente à sua criança aquele seu brinquedo favorito e se você não tiver uma bola, tudo bem, não tem problema. Nós não temos somente o brinquedo estruturado, nós temos também o não estruturado. Vamos construir uma bola? Uma bola de papel, uma bola de jornal, uma bola de meia. Quantas possibilidades nós teremos? Então, convide a sua criança agora, apresente diversos materiais para que ela possa desenhar e fazer a observação desse objeto, desse brinquedo e desenhar esse brinquedo. Ah, aproveite aquele caderno que você trouxe lá do CMEI e use esse caderno. Apresente também para a sua criança diversos objetos. Os giz, as canetinhas, os pincéis, os lápis de cores. E se você não tiver, você pode utilizar outros objetos da natureza. Carvão, telha, enfim, o importante é utilizar a sua criatividade, porque é esse o nosso objetivo, oportunizar a criança a criação, a diversão e a produção textual. Além de utilizar, desenvolver a criatividade, a criança também desenvolve a habilidade básica para ela iniciar os seus traços. E esses traços vão dar o suporte para que ela possa aprender a escrita. Então, que tal agora você incentivar a sua criança a escrever o nome dela, mas do jeito que ela sabe? Evite direcionar os traços, evite direcionar a ação. Permita com que a criança utilize a sua criatividade, a sua imaginação. E lembre-se, retratar o desenho é muito importante para o desenvolvimento integral da criança. Além de uma questão emocional, o desenvolvimento da coordenação motora fina também. Nossa segunda proposta é colorindo o mundo. Vamos agora fazer uma mistura de cores e vamos fabricar a nossa cor, a nossa tinta. Vamos convidar agora a família para organizar os materiais. Nós iremos utilizar nesse experimento potinhos pequenos, iremos utilizar medidor. Se você não tiver um medidor, você pode utilizar como referência os dedos da criança. Eu vou explicar daqui a pouco, quando eu explicar como a gente vai fazer o experimento. Um copo com água, colher, cola branca, corantes coloridos, corantes naturais, o carvão e você pode também utilizar terra, tá? Outros materiais. Agora eu vou explicar como que nós iremos fazer o experimento. Nós vamos utilizar 100 ml de água no medidor. Se você não tiver um medidor, você vai colocar 2 dedos da criança aqui e aí será a referência. 100 ml de água e mais 50 ml de cola branca. E aí nós vamos fazer a mistura no pote, que aqui já está feito. A gente vai colocar o corante aqui e aí a gente vai fazer a mistura. Esse corante, esse experimento vai te possibilitar com que você oriente a criança com relação
a sua concentração. Pergunte à criança com relação às cores. Converse com a criança com relação aos alimentos que também têm cores diferentes. E também vai estimular a sua criança no conhecimento. E também vai estimular a sua criança no conhecimento das quantidades, das cores, né? Converse com sua criança, faça diferentes experimentos. E agora, após o nosso experimento pronto, vamos oportunizar com que a criança crie. E aí, você oportuniza o pincel, esponja, papel, enfim, o que você tiver em casa. E você oportuniza a criança agora a criar, a pintar, a criar. Aqui a gente está utilizando um único corante, mas você pode dividir em vários potinhos e fazer diversas cores. E aí a gente vai fazer um lindo arco-íris de cores. Conto com vocês para essa linda aventura do mundo das cores, das quantidades, dos aromas, da natureza. A nossa próxima proposta está voltada ao desenho de observação da natureza, com folhas e folhagens. Para isso, vamos organizar o nosso material. Nós iremos precisar de folhas diversas. Convide a sua criança, se você tem um quintal na sua casa, onde você possui árvores, plantas, convide a criança para fazer uma exploração desse espaço e observar quais as folhas, as diferentes folhas que você tem. Caso você não tenha esse espaço na sua casa, você vai e busca esse material fora de casa e traga para você descobrir com a criança. Então, convide a criança a explorar as características de cada folha. Olha essa folha, como a gente pode observar a característica? Formato, tamanho, peso, nós temos cores diferentes, nós temos traços diferentes, nós temos formatos diferentes e essa de cores diferentes, toda essa diversidade de possibilidades que nós temos da natureza vão fazer com que a sua criança desenvolva a sua capacidade de atenção, de concentração, de percepção e de diferenciação. Após toda essa observação dessas diferentes formas, cores, pesos, tamanhos e objetos dessas folhas, convide a sua criança agora a desenhar aquilo que ela observou, aquilo que ela se atentou, aquilo que para ela foi mais interessante, mais importante. Mas lembre-se, respeite a criatividade da criança, porque o desenho é um processo que acontece de forma evolutiva e gradativa. E é muito importante que você, família, dê um reforço positivo, motive a sua criança, elogie o desenho da sua criança. E para isso, utilize o caderno do CEMEI. Utilize folhas que você tem em casa, você pode utilizar também papelão, jornal, enfim, diversos tipos de objetos. Lápis de cor, canetas hidrocor, tinta guache, giz de cera, pode utilizar objetos da natureza, elementos da natureza que possam transmitir cores como o carvão, você pode utilizar também o caco de telha. E que tal a gente utilizar o nosso experimento anterior da nossa tinta? Utilize toda a sua criatividade, toda a sua imaginação e oportunize a sua criança a exploração de todos os materiais e objetos que estão aqui apresentados a ela. Essas propostas proporcionarão à criança aprendizagens como experimentação gráfica de marcas que amplia as narrativas e desperta as hipóteses para a escrita, expressão em artes visuais com a prática do desenho e marcas gráficas, estimulação da concentração, do comportamento leitor e da oralidade, experimentação de conceitos relacionados à quantidade, experimentação de uma diversidade de materiais plásticos, riscadores e suportes, vivências artísticas e ampliação de repertório cultural e artístico. Nesse momento, estamos encerrando as nossas propostas de hoje. Convide a sua criança para organizar os materiais e nós nos encontramos aqui na segunda e quinta-feira, sempre no período matutino e vespertino, no canal 5.2.